No próximo domingo, teremos um encontro entre os dois últimos campeões do Campeonato Brasileiro. O Atlético Mineiro recebe o Flamengo em Belo Horizonte para o principal jogo da rodada. E aí, o que esperar da partida? Como deve ser o encaixe entre as duas equipes? Turco Mohamed, pressionado, deve armar como o Atlético Mineiro? Vamos responder todas essas suas dúvidas no vídeo a seguir. Aproveita e deixa o like e já se inscreve no canal enquanto eu rodo a vinheta. Chegando aqui para falar para vocês sobre Atlético Mineiro e Flamengo. E primeiro eu queria fazer um convite. Vocês sabiam que meu clube de membros, né, o clube de membros Amigos do 9, que custa só R$ 5 por mês e serve para apoiar o meu trabalho independente, para que eu possa me qualificar e ter mais tempo para essa atividade, esse clube de membros ele dá direito a você assistir os jogos do Flamengo escutando os meus comentários durante as partidas. Então eu tenho um canal no Telegram onde eu faço a transmissão dos jogos em áudio de todos os jogos do Flamengo. Então, se você tiver interesse de assistir o jogo ouvindo os meus comentários com essa nuance aí mais voltada para a tática, eu te convido a clicar aqui no link na descrição do vídeo e se tornar membro aí. Você vai contribuir muito com o meu trabalho e para o meu crescimento aqui nessa plataforma, tá bom? Então vamos lá chegar para falar de Flamengo e Atlético Mineiro, que é o jogo da rodada. Então o Turco Mohamed está muito pressionado no comando técnico do Atlético, de uma forma até semelhante a como Paulo Souza esteve pouco tempo atrás no Flamengo. Há quem diga que ele não resistiria a uma derrota. Como joga o Atlético? Eu coloquei o Atlético em organização ofensiva, tá? Se colocar a tática no campinho, fica um 4-2-3-1 pela função de cada atleta. Mas como o Atlético geralmente ataca, né? Ele faz uma saída de 3 com o Nathan Silva ou o Hever centralizado, quem estiver jogando, o Júnior Alonso pelo lado esquerdo, por ser canhoto, e o Mariano pelo lado direito, um lateral fazendo a saída de 3. E aí o Alan costuma fazer sozinho o apoio dessa saída, especialmente quando não há uma pressão tão forte. Quando há essa pressão, o Jair também desce para apoiar, mas é muito, muito comum a gente ver só um homem dando apoio a essa saída e 4 homens mais alinhados, né? O Arana dando amplitude pela esquerda, o Ademir pela direita, com o Nacho e o Jair de meias, com o Keno no ataque. Vinha jogando o Eduardo Sacha, o Keno estava fora do time por lesão, e o Hulk mais avançado ainda. Então, você pode esperar esse tipo de encaixe. E qual será que é o estilo de cada equipe? Vamos analisar os estilos baseado nos passes, né? Eu peguei os últimos 2.000 passes de cada equipe. Então a gente pode ver que os últimos 2.000 passes do Atlético com relação ao Flamengo, ele tem mais passes na defesa. Mas o principal detalhe é o quadrinho a seguir, que é o mapa de bolas longas. Então, 265 dos últimos 2.000 passes do Atlético Mineiro, que representa 14%, foram bolas longas. Esse é um estilo muito característico do Turco Mohamed. Inclusive, eu te convido, para você não achar que é uma análise com viés, eu te convido para clicar no banner aí e assistir o vídeo que eu fiz quando o Atlético contratou o Turco Mohamed, falando sobre como deveria ser o estilo desse treinador e como ele deveria treinar o Atlético Mineiro. Então, 14% dos últimos 2.000 passes foram bolas longas, enquanto o Flamengo somente 11%. Isso é uma diferença bem grande. Tá? E a origem dessas bolas longas foram no primeiro terço de campo do Atlético, 52% contra 41% do Flamengo, que passou muito mais do meio do que o Atlético, que passou só 34%. Então, o Atlético ele sai muito em ligação direta, com inversões para os lados do campo, para acionar seja Arana, seja Keno, seja Ademir e às vezes o Hulk.
Quando o Turco Mohamed treinou o Monte Rei, tinha um centroavante de muita referência, de pivô, que era o Funes Mori. E isso ajudava muito para que ele fizesse esse estilo de ligação direta. No Atlético ele não tem esse centroavante, o Hulk não tem essa característica, então ele costuma fazer inversões em diagonal. Então, como o Atlético constrói, né? O Atlético tem um goleiro super qualificado com a bola nos pés, que é o Everson. Então, eventualmente, o Atlético vai fazer a saída de 3 com ele centralizado. Porém, normalmente ele até participa dessa saída com o Mariano de um lado, o Hever ou o Nathan Silva centralizado e o Júnior Alonso como canhoto que é pelo lado esquerdo. Aqui é aquele exemplo que eu falei para vocês, né? Então aqui está um dos volantes sustentando essa saída de 3 e o outro já está bem mais avançado. Aqui é a mesma coisa, ó, contra o Palmeiras, a saída de 3 e um só volante à frente. Aqui dá para ver nitidamente a linha dos 4 homens, né? Os 4 homens em amplitude no meio de campo à frente de um só volante, como eu falei para vocês que o Atlético trabalha. Defensivamente, o time trabalha com 2 linhas de 4 e 2 jogadores centralizados. Porém, há um detalhe. Os jogadores do Atlético que trabalham na linha de meio, eles costumam a trabalhar para evitar passes por dentro. Então, eles trabalham bastante aglutinados, muito próximos uns do outro. E há o encaixe de um dos laterais na zona da bola, não só dos laterais, tá? Se essa bola entrar por dentro aqui, a gente vai ver um zagueiro saltar a pressão para fazer essa perseguição. Então, a defesa do Atlético, ela fica no mínimo com 3 homens, ela não fica sempre formada com a linha de 4, como acontecia com o time do Jorge Jesus, com o time do Rogério Ceni. Isso não acontece no caso do Atlético, o time do Cuca, do Atlético. Então, o Atlético ele mantém os 3 homens só, tá? E ele deixa sair na zona da bola, seja o zagueiro por dentro, ou seja os laterais quando a bola é passada para o seu setor. Aqui um exemplo, né? O Fluminense passa uma bola por dentro, passa pelo meio dos 4, e aí o Nathan Silva sai para dar o combate e deixa só 3 homens, né? O Luiz Henrique consegue fazer a volta e acionar o Cano, mas vejam aqui como a amplitude do campo fica desprotegida, né? O Mariano precisou centralizar, porque tem 2 homens do Fluminense aqui, e o Ademir não acompanha o corredor. Então fica bastante exposto o time. Aqui a bola é acionada no meio e os 3 zagueiros aqui, os 2 zagueiros e o Mariano, estão centralizados aqui nessa situação, enquanto os 2 pontas estão completamente livres, um por cada lado do campo. Né? E ainda tem a opção do Facão, que é a opção que entra para o Cano, e o Cano finaliza com muito perigo. Aqui contra o Palmeiras, a marcação alta, né? Então o Atlético ele é muito preparado para enfrentar times que têm a saída como a do Flamengo, que é a saída com 4 homens, a saída sustentada. Ele sobe com os seus 2 atacantes e com os 2 pontas. Quando é a saída de 3, especialmente contra o Palmeiras, eles optaram por não igualar numericamente, para não expor o time a bolas longas. Então ele deixou proativamente um jogador livre na saída de bola para fazer esse jogo. Tá? Então, aqui, por exemplo, foi o Gustavo Gomes, ele ficou completamente livre e o Atlético se manteve ali organizado nas 2 linhas de 4 para evitar trazer mais gente para o campo do Palmeiras e tomar uma bola longa. Aqui um exemplo de marcação alta, né? O Fluminense está saindo por baixo, não é uma perde pressiona, o Fluminense está saindo por baixo, e aí o Atlético cria uma grande zona de pressão em volta da bola para evitar que a bola passe por dentro, só que ela não é muito bem feita, porque tem jogadores fora dessa zona sem marcação. E aí a bola passa por dentro, né? Esse passe entra bem aqui para esse jogador, e aí o Atlético fica, várias vezes, é muito nítido ver isso, ele fica dividido em 2 blocos. Os 2 pontas e os 2 atacantes estão muito mais avançados e os 2 volantes, junto com a linha de 4, estão bastante recuados. Então, praticamente o time fica defendendo só com 6, o que no futebol de hoje não é uma coisa tão adequada. O time fica com pouco meio de campo, fica sem meio de campo. E aqui é o gol do Fluminense, o primeiro gol do Fluminense. Né? O Atlético continua com os 6, a gente não tem mais ninguém aparecendo na tela. E o Fluminense, com 5 homens, consegue manipular esses 6 e fazer o gol.
Aqui um outro exemplo, né, para a gente ver como é um padrão. Um outro exemplo, a mesma situação, a bola entra por dentro, e aí, como o Mariano estava nessa pressão, ele volta atrasado e tem a amplitude do campo totalmente exposta, né, com 2 homens encaixados nos 3 de trás do Atlético. Então, o Diniz conseguiu utilizar bastante, explorar bastante essa deficiência do Atlético. Vamos ver se o Dorival vai fazer a mesma coisa. Aqui o terceiro gol do Fluminense, veja como o Fluminense encaixa vários jogadores, concentra, satura ali um lado do campo, né? Coloca 6 jogadores de um lado do campo e mantém e obriga o Atlético a balançar completamente para essa zona, né? Então coloca vários jogadores e obriga o Atlético a balançar completamente. A bola é encaixada aqui para o Luiz Henrique, que cruza para a área e o Cano faz o gol. Como deve ser o encaixe desse jogo, né? Então, o Flamengo agora, com o Dorival Júnior, ele costuma marcar num 4-1-4-1, o que vai facilitar, porque uma das grandes armas do Atlético é a inversão, é a bola longa, inversão para os pontas, seja para o Keno, seja para o Arana, seja para o Ademir. Então, como o time tem 2 linhas de 4 e tem esse homem aqui para varrer o entre linhas do time, né? O time consegue ficar até um pouco mais espaçado, ele deve ter uma facilidade, porque tem um homem a mais marcando, né? O Flamengo normalmente marcava só com 8, agora marca com 9. Às vezes até com os 10 de linha. E um detalhe é que a presença do Vitinho ou do Lázaro, de quem for jogar na função do Bruno Henrique, auxilia também a manter essa compactação, porque são 2 meias, são jogadores que não entram tanto na área quanto o Bruno Henrique, que fica atacando espaço e entra na pequena área o tempo todo. Então o Bruno Henrique ele acaba deixando um espaço muito grande às costas, o que não acontece com o Vitinho e muito menos com o Lázaro. Aqui, como tá errado o título, como foi o jogo, não. Na verdade, é como os times jogam normalmente em percentuais. Então o Atlético tem mais posse de bola e tem mais passe certo do que o Flamengo. O Flamengo cria mais chances de gol, tem mais gols esperados, finalizações e cruzamentos muito próximos, eficiência de ataque posicional também. E nos contra-ataques tem uma diferença grande, né? O Atlético contra-ataca muito mais que o Flamengo e também é muito mais contra-atacado do que o Flamengo, né? O contra-ataque, ele é um jogo, quando você abraça muito ele, você acaba entrando um pouco na trocação. Os times do Turco Mohamed têm essa característica, tá bom? Então, como eu mostrei para vocês nessa imagem aqui, é muito comum o Atlético tomar contra-ataques e defender até com pouca gente, porque fica com o meio de campo pouco povoado, acaba subindo com muita gente para marcar, acaba atacando de uma forma muito direta que dá pouca oportunidade para uma recomposição. Tá bom, pessoal? Então, é basicamente isso. Queria pedir aí o like, a inscrição, o compartilhamento de vocês e queria lembrar que o Clube de Membros tem a possibilidade, além de fomentar e apoiar meu trabalho independente, tem a possibilidade de assistir, de escutar os meus comentários em áudio durante as partidas do Flamengo. Então, ao invés de ficar reclamando do comentarista da TV, você pode escutar comigo e aí reclamar de mim, né? De repente, também tem um chat, a gente pode ter uma relação muito mais próxima. Tá bom? Então, muito, muito obrigado a todos vocês. E eu tô indo nessa. Um beijo e até o pós-jogo.